Então bora. Então vamos lá então pra tela do Matheus, vamos ver como é que esse indivíduo opera aqui, né? Ô Matheus, tô vendo aqui na sua tela que você tem... Eu já vi umas médias ali, tô vendo umas paradas de Petax, enfim, mas vamos lá, vamos por partes. O que é essa média verde aí? Eu gosto de média, já viu, né? Ué. Isso aqui é a média de 108, cara. Por que eu gosto de usar a média de 108? 108 últimos candles de 5 minutos traz para mim normalmente o preço justo do dólar. Então eu sempre estudei dessa forma e é como eu conduzo e fica muito mais fácil do que eu usar de 200 porque ele dá muito mais toque na de 108 do que na de 200. Tá. Então normalmente dentro de um dia eu consigo fazer um trade utilizando ela também, seja entrada, saída ou alvo ou stop, mas ela me auxilia bastante. Certo. E essa parada azul aí é o quê? VWAP? VWAP, não. VWAP. Volta. Você tem que falar o que você falou da média, porra. Falou o quê da média? Da empolgação que você falou. Bate 2 tapas na cara de novo e volta a ficar empolgado. Mas tu não opera média, não, porra? Mas você tem que falar, porra. Não, o cara tá triste bonito. Aqui. Agora o cara tá triste aqui porque nós tivemos que regravar esse negócio aqui. Caiu em 60% o ânimo. Ah, pronto aí, ó. Pronto. Porra, falhamos aqui, ficou meia hora falando e não gravou nada. Então, assim, pra você que tá assistindo, a gente não vai nem cortar essa parte aqui. Nós gravamos o operacional dele inteiro. Como fomos pra tela dele pra ver se tava gravando, não tava. Entendeu? B.O., achou por que ele falou agora? Agora tá até aqui, ó, alt tab, tá gravando. Aí quando ele falou que ele operava a média de 108, enfim, que era basicamente 108 candles no dia, no gráfico 5 minutos, que era o preço justo, eu falei, caraca, o cara nem opera tanto média e ele acabou de definir pra que serve média. Uma das definições, uma das utilidades da média. É isso. Né? E ele nem opera média. Que a galera que opera não explica como tem que ser explicado, a grande maioria. É porque os caras não sabem, eles falam que é rastreador de tendência. Aí pra rastrear a tendência precisa ter uma média, entendeu? É foda, velho. É triste. E aí eu uso a VWAP também, da mesma forma que a 108, como um ponto de suporte e resistência também. Eu tenho um tipo de trade que eu faço especificamente na VWAP, normalmente quando o mercado ele anda, vamos supor, fez 100% de um movimento, volta a 50, coincide da VWAP, tá próximo ali a essa região de 50, fecha abaixo dela, para mim é um trade de reversão do movimento que ele fez oposto, tentando buscar a mínima de novo. Tá. Na maioria das vezes dá muito certo, só que não só isso. Se perder a VWAP. Se perder a VWAP. E se fizer pro back parar na VWAP, começar a subir, a compra de novo? Aí depende. Se tiver num momento agora mais de tarde, assim, onde a volta é menor, talvez. Mas você falou de retração, que retração? Você usa FIBO? Não. Meu Deus, odeio FIBO, cara. Não uso nada de FIBO. Então, como é que você pega a retração? Dá onde vê esse nome? Retração? Eu não falei retração, falou, eu falei a reversão do movimento. Ó, imagina que eu tenho aqui a média. É verdade, foi reversão. Vai. Vamos supor que tá aqui, ó, no início do dia. O mercado abriu. Caiu aqui. E aí ele veio, voltou, conseguiu fechar acima aqui dessa VWAP. Nesse caso aqui está muito próximo à minha linha amarela, então eu ainda não pensaria nessa venda, porque aqui é uma região onde ele poderia segurar. Tá. Mas vamos supor que a VWAP estivesse aqui para baixo e conseguisse fechar acima dela. Eu provavelmente teria um stop atrás desse candle tentando buscar essa linha amarela, ou deixaria um pouco maior pensando no fechamento aqui do gap e quem sabe o fechamento da linha d'água que conflui com essa minha outra região aqui. Então é um tipo de trade que eu gosto muito, que daria um risco-retorno muito bom. A gente está falando de quase 35 para um stop ali de 10 mais ou menos. Então é um tipo de operacional que eu curto. A Petax, eu uso ela também como um ponto de suporte e resistência. E aí até para a galera testar em casa como que funciona a Petax. Cara, se você opera dólar, a Petax ela auxilia bastante. Eu sempre gostei dela e vale o teste. Talvez você possa se adaptar ou talvez não. Inserir indicador, pesquise aqui Petax, vai ter Petax Futura, tá? Eu uso a Petax Futura. Direto acontece, o movimento da Petax, a primeira prévia, sai de 10 a 10 e 10. Então vamos supor que você está aqui operando e aí na hora que vai dar 10 e 10 o dólar faz isso aqui, ó. Pluf, dá um porradão e ainda não saiu a primeira prévia. Quando ela sai, normalmente ela tá no topo desse candle que deu a porrada. O dólar buscou a Petax. O que eu gosto de usar nela? Quando ele não faz esse movimento. Então se eu tenho ele aqui e eu olho para o quê? Para os juros, para o Superdom, estão em confluência. Eu vou explicar como que eu olho a confluência em cada um deles para vocês também. E isso está alinhado e eu tenho a minha Petax afastada, para mim eu vejo uma oportunidade de eu comprar aquele dólar pensando que ele ainda vai buscar aquela Petax. Para quem não sabe, a Petax é o preço que está sendo negociado lá fora. E depois tem a média com a somatória de todas e sai a final. Né? O Banco Central se comunica com os dealers, tudo mais, e traz para a gente os valores de 10 a 10 e 10, 11 11 e 10, meio-dia, meio-dia 10, 1 e 10, com a prévia final, que é a média das 4. E aí eu opero usando ela dessa forma. Aqui no Superdom, eu tenho uma regrinha de coloração, tá? Opa,
aqui essa regrinha é só para eu ver a quantidade de lote. Acima de 1.200, 1.500, 2.000, 2.500. É a coloração aleatória, você pode colocar a cor que você quiser. E mercado ele é oferta e demanda, não é não, Vascão? Então, como que eu olho isso dentro do DOM? Vou clicar aleatório, tá, gente? Pelo amor de Deus, qualquer lugar aqui. Cliquei, pum, fiz uma venda de dólar. Vamos supor que eu quero que esse mercado venha realmente aqui onde está, na minha terceira prévia, tá? E o stop está aqui em cima. Se eu fosse pensar em um trade, estaria até realmente bem colocado. Melhor se ele tivesse fechado para baixo da VWAP, engolfando esses candles anteriores aqui, quebrando essa estrutura aqui de alta para mostrar um movimentozinho talvez da baixa dele. O índice também está num ponto bom se eu for pensar na minha venda, porque ele está testando aqui essa região e sendo recusado. Mas aqui a gente está falando no horário de tarde, de total coincidência isso aqui. Não sei se eu faria na prática. O índice indicando para mim uma possível recusa da queda, fazendo um movimento para cima. O dólar indicando para mim uma possível recusa do movimento aqui de alta, indicando um movimento para baixo, conseguindo romper novamente 108 VWAP e a final, e fechando um candle de 5 minutos para cá, top. Graficamente é o padrão que eu gostaria que acontecesse. Isso faria eu segurar a operação ou não. Se o índice já despenca, ele já liga um alerta para mim na operação do dólar. Pode ser que eu zere ela na mão ou não também. Não necessariamente eu vou estopar sempre no ponto que eu coloquei. Se eu estou vendido ali e eu quero sair aqui, no Superdom, para mim é interessante eu ter uma quantidade de lote grande aqui embaixo, porque isso indica para mim oferta e demanda. Se não for um blefe, ele tende a vir consumir. Vocês já viram várias vezes dentro do mercado que o preço vai chegando, aí tem aqui vários lotes, quando vê, tudo some. O nome disso é spoofing flipping, é manipulação de mercado, tá? Inclusive é proibido, mas acontece direto. Vou até dar um exemplo de uma situação. Eu, como copy trader, quando eu dou um clique desse aqui o meu copy tem uma certa quantidade de pessoas, mas não é o suficiente para fazer isso. Aí dou um clique aqui e entra lá 100 contratos, aqui, pum, no 500. Na hora que eu dou um clique aqui, na hora já vai aparecer aqui subindo 100. Imagina um cara muito grande, tá, Vasco? Tem 2 mil, 3 mil. Tem 2 mil caras copiando, 500 caras copiando que seja, e a somatória geral dá que o cara entra com 1.000 contratos. Esse cara vem e faz isso aqui, ó. Rapidinho, você vê as ordens sendo colocadas. Na hora que o preço tá chegando, o que o cara faz? Cancela. Vem aqui nesse botãozinho, você vê que tudo some de uma vezada. Isso é manipulação, tá, turma? Inclusive isso é crime, não pode ser feito. Tem um padrão que consegue identificar isso aqui e a pessoa é punida. Você já viu gente de COP fazendo isso? No COP, não. Não sei, na verdade, não sei, né? Não tem como eu saber se faz ou não. Tá. Mas eu sei nomes aí que já foram condenados no mercado por fazer isso. Sim. Pesquisar, acha. Sim. E aí, o que eu olho para os juros? Os juros, ele deveria estar fazendo um movimento de queda para mim também. No caso aqui, ele está fazendo um movimento de alta, então não é bom para o movimento. Isso aqui é uma venda simulada, hein, gente? Mais uma vez, cliquei num ponto aleatório só para explicar o operacional. Se o DI estivesse embicando para baixo e a curva toda mudando essas porcentagens, diminuindo, positivo. Porque a confluência que eu quero é uma confluência positiva do dólar com os juros. Que é o quê? Se o dólar sobe, o juros sobe. Se o dólar cai, os juros caem. E o índice é o oposto. Então, o mundo perfeito para mim dentro do meu setup seria eu ter juros fazendo um movimento de queda, índice fazendo um movimento de alta, muitos lotes sendo posicionados próximo à região que eu quero sair, me indicando liquidez para ser consumida. Isso me dá confiança ou não no trade. Vamos supor que eu realmente tivesse nesse trade aqui em um horário normal de mercado de manhã, que é o horário que eu opero, esse tipo de candle aqui para mim já é um candle que me deixa um alerta. Por quê? No dólar ele deixou um alerta, ele quebrou essa regiãozinha que ele estava aqui travado, e o índice ele conseguiu fazer um candlezinho rompendo também a estrutura aqui. Pouco, mas conseguiu romper a regiãozinha aqui. Pode ser que ele dê um pullback e volte a fazer um movimento de queda. Então, dependendo do contexto, eu não faria esse trade ali a mercado, mas isso eu fiz só para poder mostrar para a galera. Essas minhas linhas aqui, turma, era uma planilha, até a primeira vez que eu vi aqui no Vasco eu não mostrei, né, mas eu falei sobre ela, que era um cálculo de precificação, desvio padrão, onde eu altero uma variável desse cálculo e transformo nos meus dados aqui. E eu uso ela como pontos de suporte e resistência para minhas entradas e saídas. Boa. Basicamente, com o cálculo de desvio e volatilidade, né,
eu entendo qual que é a média de oscilação dos ativos. Isso funciona para o dólar, funciona para cripto, para o índice, para as ações, funciona para tudo. Então a gente entende que tem um padrão. O dólar está nos últimos dias tendo uma média de 60 pontos de oscilação. E quando a gente tem um desvio, é de 20. Então esse desvio pode ser para cima ou pode ser para baixo. Então fica mais fácil de eu entender as regiões junto com um contexto maior. E se tudo isso confluir, a minha chance de acertar essa região acaba sendo maior. Aqui está até o relatório que é o do COP, né? Que está aberto. Deixa eu puxar aqui para a galera. Desde quando a gente iniciou aqui na Nelogica, dia 1º, tem todas as operações. Eu peguei minha pior sequência agora, foi um drawdown. Eu cheguei a ter um acumulado muito maior. Ó, a gente chegou a bater ali quase 100% de retorno. E agora eu caí, tô aqui nessa região. No início eu fiz ótimas operações direto. E agora eu tomei ótimas negativas, né? Do meu drawdown. Fez o pullback. Mas estamos ainda bem positivos aí no total. Aqui tem um relatório auditado, tudo pra galera ver. Eu posto tudo no Instagram. Então todos os dias também, se eu vou bem, se eu vou mal, eu posto, mostro pra galera o que aconteceu, explico. E é isso, tá aqui. Sempre que a pessoa tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Aqui em São Paulo tá pra chover, deu uma oscilada aqui na luz, agora ferrou, hein? Pelo amor de Deus, só o que faltava. Erabe, cuida aí, Erabe. Mas é isso, assim, é um operacional, Vasco, simples. Mas é aquilo que eu falei com você. Você pode extrair esse arquivo aqui, dar ali para os meninos operarem, colocar do lado, que não vai ser a mesma coisa, porque é o tempo de visão, o tempo de tela. Perfeito. Muita coisa é discricionário. Às vezes eu olho aqui, tô vendido, tô comprado, falo, bicho, tá ficando estranho isso aqui, vou sair desse dólar. Zero na mão, aí os meninos perguntam, mas por que você zerou? E isso é feeling de mercado que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Eu tô tentando, a gente vai começar agora também na Nelogica criar um robô com esse meu setup. Nunca validei, não sei se vai dar certo ou não por conta desses pontos discricionários. Sim. Mas pode ser que surja aí um robozinho também meu. Hoje eu opero o copy manual, todas as minhas ordens praticamente eu entro ao mercado, saio ao mercado. Raríssimas vezes eu fico usando ordem limite. Se eu usar vai ser aqui dessa forma, bati ali uma venda, trouxe para mim já meu oco e eu faço uma posição dela, mas em muitos momentos eu olho isso daqui e zero aqui na mão onde o preço está, na maioria das vezes, sendo bem sincero. E é isso, é um operacional simples de confluência, desvio padrão trazendo a base com as linhas de suporte e resistência e o Superdom para me ajudar a ler absorção, agressão de mercado, blefe ou não, porque se está em uma situação de muito blefe eu já, tá meio estranho isso daqui. Pós-carnaval a gente está tendo um mercado um pouco mais estranho, né, onde as correlações não estão sendo muito respeitadas, então para o meu operacional é ruim, e isso mostra-se no relatório que agora eu tive o meu primeiro drawdown grande, eu só tinha tomado 2 dias de stop, agora eu tomei 4 seguidos, então faz parte do game, é isso aí, é o que eu faço, pra galera que tiver qualquer dúvida, me dá um toque no Insta, tô às ordens aí.